Hoje eu vou falar sobre o PACB11 e sua estratégia de longo prazo para ganhar dinheiro com marcação a mercado. Mas o que é curioso e o porquê de eu estar fazendo esse vídeo é que no mês passado ele foi o ETF que mais foi investido no mês anterior. Foram 300 milhões de reais. É muita coisa para um ETF, isso me chamou a atenção. Eu acho que muita gente que está seguindo essa estratégia não sabe bem o que está fazendo e eu vou fazer esse vídeo para te ensinar tudo sobre esse ETF. Eu já vou deixar aqui na tela para vocês as informações básicas. O ticker é PACB11, do jeito que está escrito ali. Ele é do BTG Pactual, você pode ver que o agente, o formador, o gestor, é tudo BTG. Ele foi criado 10/7/2024, a taxa de administração dele é 0,19% ao ano. O site do BTG não é muito bom, não traz muitos dados de formas fáceis, então eu vou fazer um resumo dele com os principais dados só. Eu não vou mostrar tudo aqui na tela porque o site não é bom. Mas eu não posso deixar de falar do índice e dos filtros que ele usa para escolher os títulos públicos que ele vai investir, porque esse ETF é de títulos públicos. Vem comigo. O primeiro filtro são de NTNBs com prazo de até vencimento superior a 7.300 dias corridos. Então ele só investe em IPCA+, muito longo. O volume mensal de negociação igual ou superior a 100 milhões. Então tem que ter negociação para ele conseguir comprar e vender esses títulos. E depois desses dois filtros, ele seleciona 3 NTNBs com a maior duration. Então esse ETF ele só tem 3 NTNBs na carteira. Eu já vou mostrar para vocês e é exatamente isso. Ele tem uma proporção também. Ele atribui o peso de 20% para NTNB de menor duration, 60% para NTNB de duration intermediária e o restante para de mais longa duration. E aqui estão as 3 NTNB que esse ETF tem em carteira. É a 2060, 2055 e 2050. Então, essas 3 NTNBs, elas são bem longas e elas sofrem marcação ao mercado violentas. Eu já vou explicar mais sobre isso agora, a partir de agora no vídeo. E eu vou fazer um jeito fácil de você entender marcação a mercado. Não é o jeito mais correto, mas é um jeito fácil para você conseguir memorizar e a partir daqui começar aprendendo mais sobre isso. A marcação a mercado é mais ou menos assim que ela funciona. Você compra um título no Tesouro Direto, por exemplo, um IPCA mais 6. Depois de um mês, o governo vai lá e baixa esse IPCA para IPCA mais 5. O seu título vale mais do que o governo está pagando hoje. E aí tem acionistas no mercado secundário que querem o seu título. E ele fala para você assim, me vende o seu título que eu te dou uma rentabilidade a mais do que ela tem até hoje. E aí você acaba vendendo o título para essa pessoa que te oferece uma rentabilidade a mais do que você teve até o momento. É como se ele te desse um bônus de rentabilidade por ele te vender um título que vale mais hoje, que tem um juros real maior hoje do que o governo está pagando. Mas ao contrário também é a verdade. Se está hoje 6 e amanhã sobe para 7, ninguém mais vai querer o seu título. Aí é você, caso queira vender, você que vai ter que dar o bônus para a pessoa que está comprando. Então tem uma faca de 2 gumes. Você pode tanto ganhar mais ou perder mais com esse tipo de estratégia de marcação a mercado. Então a primeira coisa que você precisa saber sobre esse ETF é para quem ele é. E é para quem quer fazer marcação a mercado. Não adianta levar esse título por longo prazo, porque você pode pegar um período desfavorável, precisar vender e sair negativo com ele, ou com uma rentabilidade bem abaixo do que ele já entregou. Então você tem que saber que você vai vender esse título, esse ETF, e daqui uns 5 a 10 anos. É o período ideal aí para as coisas se normalizarem e você conseguir vender com uma rentabilidade boa na carteira. Então essa estratégia não é para todo mundo. Você tem que conhecer bem o ETF, saber bem das características dele, porque ele pode andar de lado por bastante tempo, ele pode ficar negativo ou cair mais caso a confiança no Brasil vá piorando, e as pessoas dizem que aceitam risco até o risco bater na porta delas e o patrimônio ficar negativo. A partir desse momento, ninguém mais aceita risco, todo mundo quer vender tudo e vai correr para a segurança. Então saiba exatamente onde você está investindo e tenha certeza que você vai aguentar esse risco e essa volatilidade desse ETF. Mas depois que você ver esse vídeo, você vai ficar fera no assunto e você vai saber exatamente o que vai estar fazendo na sua carteira. Então fique até o final, deixe o like, que você vai saber mais que a maioria das pessoas que estão investindo nesse ETF com esse vídeo. Agora, o mais importante sobre esse ETF é saber quando vender ele. Não vai ser hoje, obviamente, mas daqui a alguns anos você vai ter que saber, você vai ter que entender o cenário e falar, é agora que eu vou vender esse ETF. Porque se você deixar passar,
pode ser que o Brasil entre em outra crise e aí já não dá mais para vender esse ETF. Então eu vou te dar uma dica de como saber que está no momento de vender esse ETF. E é bem simples. Quando você vê no jornal os apresentadores falando o Brasil está voando, pronto, essa é a hora de vender esse ETF. Porque a partir daí é só ladeira abaixo. Mas como em todo vídeo eu vou dar a minha opinião. E a minha opinião ela tem duas partes que você precisa entender bem. A minha opinião pessoal e para minha carteira pessoal, eu acho que não vale a pena esse ETF. Por quê? Já que é para correr um risco de oscilações e tentar ganhar com a marcação a mercado, eu prefiro me expor de forma mais agressiva a ela e pegar um único título com um vencimento mais longo. Então, para o meu patrimônio, eu não gosto desse ETF. Agora eu sei que tem muita gente que não entende tão bem quanto eu e que esse ETF vai atender, porque esse ETF ele vai oscilar menos do que o título mais longo que eu pego para mim. Então eu sei que esse ETF vai atender bastante gente que não tem tanto conhecimento assim sobre marcação a mercado e essa pessoa ainda vai conseguir tirar proveito bom desse ETF. Então entenda, para mim não vale a pena, mas para quem não tem muito conhecimento, vale a pena sim usar esse ETF para tentar um ganho com marcação a mercado. E o momento não poderia ser dos melhores. Nesse momento, a taxa dos IPCA mais longos, elas estão altíssimas. Se você quer investir nesse ETF, a hora é agora, porque a partir de agora pode ser que as taxas comecem a cair e ele vai perdendo a atratividade. Então, o momento de investir nesse ETF é quando as taxas do IPCA mais estão muito altas, quando a credibilidade do Brasil está lá nas mínimas e ninguém está querendo emprestar dinheiro para o governo. Essa é a hora de investir nesse ETF. E a gente está passando por isso agora. Quase esse ano todo a gente está passando por isso, mas esse momento que eu gravo o vídeo, nós estamos passando por uma desconfiança com o Brasil bem forte e as taxas do Tesouro Direto estão muito altas. Então esse é um momento bom para entrar nesse ETF, caso você queira isso para sua carteira. E se você entendeu mais sobre o PAC-B11, deixa o like e se inscreva no canal. Comenta para mim se você vai colocar esse ETF na sua carteira. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. Eu quero te trazer conhecimento para você tomar suas próprias decisões. E obrigado por assistir, meu amigo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!